Nossa discussão hoje vai nos levar a dentro de um mundo de conto de fadas em que a nossa protagonista é a Chapeuzinho Vermelho desvendando um crime. E aí, você já tem uma ideia de qual é a nossa discussão de hoje? Mas antes de entrarmos mais a fundo nessa discussão, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. O filme Em uma Terra Distante Havia um Crime chegou na Netflix dia 14 de setembro e vai nos levar a acompanhar Chapeuzinho Vermelho, que acaba adentrando no baile da Cinderela para poder descobrir quem havia cometido um crime, pois o cabeleireiro real acabou sendo assassinado e ela estava lá para desvendar esse crime. Gente, é bem interessante essa questão, essa obra, porque ele consegue misturar esses dois contos de fadas. Nós temos como protagonista, sim, a personagem que é a Chapeuzinho Vermelho, e daí nós vamos conseguir puxar a história da Cinderela. Então é isso que é interessante nesse filme. Sim, não dá para negar que ele tem aquele ponto meio bobinho, meio lightzinho, porém é isso que torna o filme agradável. Eu vou ser bem sincera, gente. Eu vi o trailer desse filme faz mais ou menos uns 2 meses atrás na internet e eu achei super interessante, porque eu amo filme que mistura contos de fadas. E essa história que é nos entregue de termos como protagonista a Chapeuzinho desvendando crimes é maravilhoso. Então o filme vai girar justamente em torno dessa questão. Nós começamos a acompanhar a história da Chapeuzinho Vermelho como normal, aquele conto normal dela, em que sim, sua avó havia feito uma capa vermelha para a menina e a partir de então ela começou a ser chamada de Chapeuzinho Vermelho e a história vai indo. Porém, a nossa Chapeuzinho Vermelho já é, vamos dizer assim, uma garota mais crescida. Não está indo pela estrada fora, entende, visitar a sua vovozinha. Nada. Ela quer conhecer outros orientes, outros mundos, outros reinos, vamos assim dizer, outras cidades. Então ela vai acompanhar, a gente acompanha esse personagem indo em direção a conhecer uma nova cidade até encontrar uma bruxa. Na verdade, ela se diz uma bruxa, não exatamente uma fada. E ela quer transformar os sapatos da Chapeuzinho em uns sapatos melhores para caminhar, pois a cidade que ela estava querendo ir era extremamente longe. Então a história vai se envolvendo, se enrolando justamente por causa de sapatos. Isso é muito cômico, porque quando a bruxa fada, vamos assim dizer, acaba tentando transformar os sapatos dela, acaba sujando os sapatos. E a Chapeuzinho vai e resolve lavar para limpá-los, mas perde eles no rio. E vai atrás para poder tentar achar os sapatos dela. E quem encontra é nada mais, nada menos que a Cinderela. Então as duas histórias começam a se cruzar neste momento, em que a Cinderela conta para a Chapeuzinho que ela gostaria de ir ao baile do príncipe, porque lá ele escolheria sua noiva, aquela história típica e normal de como é a história da Cinderela. E ela resolve ajudar a Cinderela. Então nós vamos ter todo esse contexto. Sim, teremos também uma abóbora virando uma carruagem e ratinhos virando cavalos e também o condutor da carroça. Mas tudo sai do controle quando o que acontece? Um cadáver acaba surgindo na história. E o corpo era de quem? Nada mais, nada menos do que o cabeleireiro real. Então a nossa história vai se girar em torno disso, porque elas entram em pânico as duas. O que aconteceu com toda a história? O que aconteceu com ele? E quando os guardas reais encontram, começa toda uma questão de suspense e mistério. Curiosamente, gente, este filme japonês é baseado em uma obra de mangá. Eu literalmente não sabia, vou ser bem sincera. Como eu disse, só me chamou a atenção a história
justamente por quê? Porque envolvia contos de fadas. E eu acho magnífico essas mudanças que eles fazem no conto de fada, sem muito fazer aquela questão de redenção do vilão, porque eu acho que isso meio que quebra a história. Mas interessante como eles fizeram. E é baseado na obra de mangá de nome Akazuki Tabi no Toshu Deshitai Todel, do autor Aito Ayoshi. Desculpa, gente, se eu falar o nome do personagem errado, ou melhor, do escritor errado, ou da obra errada. Tecnicamente, o nome da obra em português seria basicamente, pelo que eu achei aqui, Chapeuzinho Vermelho vai ao encontro da jornada que deseja fazer. É basicamente isso o nome traduzindo para o português. Eu acho que o nome do filme ficou interessante, mas até um certo meio que mistério com o que fizeram. Em uma terra distante havia um crime. Eu acho que até fica meio interessante. Porém, você não tem uma ideia de quem é a protagonista. Mas quando você começa a acompanhar a ideia, toda a história, você vai pegando o fato, pegando no ar que a nossa protagonista é a Chapeuzinho Vermelho. E uma coisa interessante é que essa obra é um best-seller lá no Japão. Pelo que dá a entender, e melhor, eu acho que até na própria questão do filme, você entende que sim, a Chapeuzinho Vermelho consegue cativar as pessoas que estão assistindo, né, os telespectadores, justamente com aquela questão do mistério. Por quê? É muito interessante no filme, gente, que em alguns momentos a personagem parece ter alguns flashbacks de alguma vida de algum determinado personagem. Então isso torna ainda mais interessante. Fora também, tirando os fatos das partes cômicas que o filme vai envolver, que você se diverte, e também não dá para esquecer o figurino. Literalmente a coisa mais linda, o figurino que trabalharam nesse filme. Gente, é uma sensação, ou melhor, uma questão magnífica de uso de cores que é sensacional. O momento em que a Cinderela recebe o vestido dela, você olha e pensa, nossa, ficou idêntico à animação da Disney. Então ficou maravilhoso. E quando a Chapeuzinho ganha, o vestido dela também fica muito lindo. Então nós temos essa questão de trabalhos de figurinos magníficos. Claro, é fora o fato também de trabalhar aquelas cores assim bem exuberantes, como é o caso da irmã, da meia-irmã da Cinderela, em que ela usa cores bem estrondosas que chame muito a atenção. Mas é tudo uma questão, eu acho que de detalhes para trabalhar o personagem. Na minha opinião, o filme é muito divertido, não é nossa, aquele mistério estrondoso, porém, o modo como ele vai se desenrolando e vai te dando, primeiro você começa a pensar, não, realmente quem é o assassino é esse, não, quem é o assassino é esse. Então o modo como a história foi sendo construída consegue realmente ganhar o telespectador. O modo como a própria Chapeuzinho trabalha para desvendar esse crime é muito interessante. E sim, é fabuloso. Como eu disse, existem até partes cômicas com ela em relação de flashback, ou uma parte em que é para enterrar o corpo e ela começa a enterrar o corpo e começa, a cara dela muda e fica uma coisa muito macabra. É sensacional, gente. É bem divertido. Então é uma dica, se você é fã desse tipo de questão de filmes que misturam essas partes de contos de fadas com outros tipos de histórias, dá uma chance porque vale a pena. Ou se você já conhece essa questão da obra da Chapeuzinho Vermelho, do mangá, vai lá e dá uma chance porque é divertido, é bem gostoso, não é nada exatamente, meu Deus, pesado, é aquela questão de desenvolver o crime de um modo bem light e divertido. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu o filme Em uma Terra Distante Havia um Crime, qual a opinião de você? Ou se você conhece a obra do mangá, qual que é a diferença entre o filme e o mangá? Comenta aqui embaixo ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes
vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Por favor, lembrando, não deem o spoiler e quem é o assassino do filme aqui embaixo, porque eu não falei, pra deixar aquele suspense, e eu espero que vocês também não falem. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixa agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!